Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. E vocês sabem que aqui é aquele espaço em que nós exploramos os temas educacionais que estão moldando o futuro da aprendizagem. E hoje, gente, é uma prova disso, tá? Eu quero hoje contar para vocês que a gente vai mergulhar no universo do Criador de Aulas, que é uma plataforma inovadora que está revolucionando aí a forma como os educadores criam, como eles compartilham e principalmente como eles interagem com conteúdo interativo. E eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu digo assim, que ela me ensinou muito, né? Quando eu comecei aqui nesse mundo da educação, da tecnologia, foi com ela que eu fiz várias primeiras formações, né? E digo assim que ela é a minha inspiração, é aquela inspiração que cresceu no meu coração. Professora Soraya Novaes, né, consultora educacional e especialista em tecnologia. Ela vai falar um pouquinho hoje para a gente sobre o criador de aulas. E eu já quero começar aqui com a primeira pergunta. Soraya, como que você enxerga o papel das tecnologias educacionais, como, por exemplo, o criador de aulas, na promoção de uma aprendizagem que seja mais engajadora e mais personalizada para os alunos? E quais são aí as principais vantagens, né, que o criador de aulas oferece aos educadores? Professora Soraya, bem-vinda ao Conversa de Classe. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com você. Que linda essa abertura, nossa, agradeço demais. É muito bom saber, né, que o que a gente faz inspira as pessoas e leva as pessoas a mergulhar ainda mais nesse universo da educação e das tecnologias educacionais. Bom, falando um pouquinho sobre o criador de aulas, né? Essa ferramenta que a gente tem construído com muito carinho ao longo desses últimos 2 anos, é uma ferramenta muito pensada para o professor brasileiro, pensada para a realidade educacional brasileira. Então, uma das vantagens principais que a gente diz que nós temos no criador de aulas é, com certeza, a facilidade de uso e a rapidez com que o aluno tem acesso a esse conteúdo. Então, a performance do criador de aulas em termos de acesso à tecnologia, ela é muito boa, justamente porque nós já fizemos ele pensando em como atender uma realidade tão difícil de conexão de internet nas escolas, nas ONGs, nos ambientes de aprendizagem que nós temos pelo país afora. Então, ele está bem focado na realidade de como o professor prepara o conteúdo dele, como é mais fácil para ele já ir construindo e vendo como o aluno vai visualizar esse conteúdo e, principalmente, que a hora que ele manda o link da aula, essa aula vai abrir instantaneamente no celular, no tablet, no Chromebook, no dispositivo que o aluno tiver na mão. Então, isso foi uma premissa do nosso desenvolvimento para garantir que todo mundo possa ter um acesso mais fácil. A gente sabe que não é todo lugar no Brasil que tem internet, mas onde tem algum sinal de 3G, alguma conexão, a gente tem que funcionar bem nesses lugares. Isso legal você trazer isso da realidade brasileira, né? Aham. Porque a gente sabe que a realidade do Brasil, ela tem muitas peculiaridades, né? E uma delas que você falou são exatamente as diferenças aí entre os territórios, né? E notadamente diferenças tanto de dispositivo e de conexão. Então, bacana você trazer um recurso, né? Que ele está voltado aí para esse lugar mesmo do professor brasileiro, né? E eu estava pensando aqui que a criação de aulas interativas, ela pode ser um desafio mesmo para muitos educadores, né? Até do ponto de vista, assim, de não saber necessariamente o que é interativo, ou às vezes ter uma ideia do que seja interativo e chegar lá e percebe que o aluno não interagiu com a aula, né? Eu queria saber como que o criador de aulas, ele simplifica e agiliza esse processo, e como que ele permite aí que os professores concentrem a energia no desenvolvimento do conteúdo de alta qualidade e também de relevância para os alunos? Acho que isso é um ponto-chave, porque o professor já tem um bom trabalho
tendo que construir atividades que sejam engajadoras. Eu acho que o maior desafio da escola hoje em dia é esse, né, a gente conseguir manter o aluno com a gente. Quando tem tanta distração, tantas possibilidades ao redor dele, e ele está o tempo inteiro ali sendo notificado pelo celular dele de que tem alguma coisa acontecendo, é muito difícil manter esse engajamento e a gente conhece de perto essa dor, né? E a gente sabe dos nossos colegas o quanto isso tem sido desafiador. E o que a gente percebe ao longo desse processo é que os professores foram encontrando mecânicas de trazer elementos dos jogos, elementos das atividades do brincar, do jogar, né, do próprio videogame, para as atividades de sala de aula. Só que não é fácil de verdade construir esse tipo de recurso, e existem diversas soluções educacionais digitais no ar hoje para você fazer. Só que a gente tinha uma questão, que cada ferramenta que você descobre que existe, você precisa aprender essa ferramenta. E aí você tem uma curva de aprendizagem só para você, como professor, estar confortável de colocar o seu conteúdo ali e divulgar para os seus alunos a partir daquela ferramenta nova que você descobriu. E eu e Má demos aula de dezenas de ferramentas como essa, né, Má? Então, nós sabemos bem a dificuldade que é você incorporar um recurso novo na sua prática, quando você já tem um monte de outras coisas para cuidar. Então, nós focamos em que a produção de aula, a produção do conteúdo, ela tinha que ser do jeito que o professor já faz. Ele monta lá o slide dele, ele monta um documento de texto, um plano de aula num documento de texto. Como é que ele tira desse lugar que ele já tem esse material e transforma isso num conteúdo interativo? E aí vamos dar uma pausa para falar do que estamos falando quando a gente fala de interatividade. Porque nós temos, né, na nossa prática educacional, situações em que a aula é muito expositiva, que o professor fala, os meninos escutam, as meninas escutam, e depois a gente faz um momento de reflexão, faz um debate, perguntas, e aí, neste momento do debate, da pergunta, é que a gente está falando de interação. Então, interação é tudo que o aluno vai agir naquele conteúdo. Ele vai contribuir, ele vai fazer um teste, ele vai brincar com elementos que ele possa classificar elementos, categorizar elementos, e ele vai, então, de uma forma mais ativa, né, construindo essa aprendizagem. E construir interação nos recursos que a gente tem disponíveis, especialmente de forma gratuita, não é tão fácil. Né? Dá um certo trabalho você aprender como faz, e você tem recursos limitados também que são gratuitos. Né? A gente tem um monte de plataforma americana boa ou inglesa que são soluções muito legais, mas para a nossa realidade nacional, quando a gente está falando dessa diversidade que nós temos no Brasil, né, em termos de ambiente educativo, dispositivos disponíveis, nível de conexão que existe no espaço, o nosso olhar está muito focado para a base, que além da escola pública, que é a nossa grande base, eu acho que aqui, né, acho que muito da minha prática foi focada para a escola pública, porque é ali realmente que tem a maior quantidade de alunos brasileiros, e na lógica de que quem tem menos acesso precisa ter acesso de maior qualidade. Se eu quero que as pessoas que estão na base consigam chegar mais perto, eu preciso dar um caminho que seja justo. Então, pensando nisso, a gente falou, como é que a gente faz um negócio que seja fácil, que qualquer professor consiga entrar e usar com muita tranquilidade, como se ele estivesse fazendo o slide dele. O PowerPoint que ele está acostumado, o Google Slides que ele já está fazendo. Beleza, então vamos pensar num construtor de aulas, que é a ferramenta que está disponível no Criador, que faz com que ele vá organizando esse conteúdo de uma forma muito rápida, como se ele estivesse construindo um slide. E ele vai construindo isso já com atividades interativas.
Então, ele consegue colocar perguntas no meio do conteúdo que ele está apresentando, ele vai apresentar um vídeo, depois ele pode fazer uma atividade de classifique com esse vídeo. Ele tem também um muitos pares para concatenar conceitos, né, e fazer associação de coisas. Ele também pode fazer um teste de memória, que é um joguinho muito legal e que não é tão fácil achar lugar para você fazer um teste de memória rápido e esperto, porque é uma coisa, né, gente? Professor não pode perder tempo. Aliás, do planeta hoje em dia, ninguém. Mas vamos combinar que professor já tem uma sobrecarga de trabalho muito maior do que a média das profissões. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um teste de memória, o sistema precisa ser inteligente o suficiente para eu precisar subir a foto só uma vez, para ele já saber que ele tem que fazer a próxima, para a hora que eu fizer uma pergunta, o sistema me lembrar que eu preciso colocar a resposta certa, porque senão o sistema não vai conseguir responder para esse aluno. Então, todas essas facilidades no exercício da construção desse conteúdo de aprendizagem, a gente pensou com muito carinho de qual era o jeito de deixar mais simples possível para os professores, porque a gente conhece, né, boa parte das ferramentas que estão disponíveis no mercado, e a gente sabe que elas, por prática, elas têm essa coisa, a interface do professor é totalmente diferente da interface do aluno. E aí tem mais essa curva de aprendizagem para o professor entender como é que o aluno visualiza aquilo e como que ele pode construir para ficar do jeito que ele quer. E esse trabalho a gente quis eliminar, né? Então, a tela de construção de uma aula no criador de aulas é exatamente igual à tela que o aluno vai ver essa aula. Então, com um clique, o professor consegue ver aquilo já pronto, mas a formatação ela é exatamente igual. E aí tem um ponto muito importante no conteúdo, né? O professor precisa estar ocupado com um bom conteúdo e com uma boa dinâmica de aula. Acho que esse é o grande ponto. Isso dá bastante trabalho. Se para além disso ele tiver que aprender a usar qualquer coisa para colocar esse conteúdo dele, talvez não vai ser uma ferramenta digital que ele vai escolher, porque isso vai dar muito trabalho. Aí a gente, né, opta por coisas mais práticas, eu pego papel, tesoura, cola, caneta e vou para a sala com os recursos que são mais fáceis, estão mais disponíveis na escola, estão com muito mais acesso. Então, pensando nisso, a ideia é essa, o professor foca no conteúdo. A construção da aula ela tem que ser simples. E essa dinâmica, né, do que eu faço primeiro, também na mesma lógica do slide. Se eu construir uma determinada parte da aula e não gostei, eu preciso organizar isso de novo, arrasta e solta, você reordena as coisas e coloca no lugar que você quer. Então, tem diferentes jeitos de usar o criador de aulas, mas a gente faz muito vai jogando aí tudo que a gente quer pôr, depois a gente organiza como vai ficar. Quando você está fazendo um planejamento de conteúdo, também funciona como uma ferramenta de apoio para você ir organizando e reordenando as coisas que você pensou. E hoje a gente, né, conseguiu ter disponíveis, são 13, 14 widgets que a gente chama, né, que são funcionalidades diferentes, né, são os botõezinhos que fazem alguma coisa diferente uma da outra. E cada uma delas, ela já vem pré-formatada, porque a gente também teve muita experiência com o trabalho que dá você deixar uma aula bonita, deixar uma aula bem desenhada, do ponto de vista do design visual mesmo. Se eu estou apresentando um conteúdo denso, complexo, a maior vantagem é você aplicar o design instrucional para pensar como que eu simplifico essa informação ou esse visual para que eu capte a atenção do aluno e ele consiga entender o que está sendo passado ali. Então, para a gente não ter essa dificuldade também de pensar, mas onde é que eu coloco a imagem? Mas eu vou pôr a letra de tal tamanho. Não. Sem esses atritos também. Tem um formato padrão e pensado para funcionar em todos os dispositivos, porque isso é outra coisa, né? A gente faz uma aula pensando ali
no slide horizontal, e aí o aluno está ali acessando no celular, vendo um negócio pequenininho, porque de repente a ferramenta que você usou não vira a tela e não fica grande para ele. Então a gente tem acho que um modelo, um formato pré ali elaborado, que a aula vai ficar bonita para ele se ele assistir num computador, e se ele for para um dispositivo móvel, aquilo também vai se ajustar na tela, as coisas vão se encaixar de novo e a aula vai ficar bonita também. Então, acho que essa preocupação com um design prático, né? Um design já pré-formatado e que funcione especialmente pela variação da tecnologia, né? Porque é muito diferente quando a gente faz um material que vai ser impresso, vai entregar para o aluno, você sabe exatamente como ele está vendo. Quando você coloca no digital, aí coisas muito estranhas acontecem, né? Se o aluno fala, mas eu não estou vendo assim, prof. Mas eu não estou achando isso que você está falando. Porque no digital, navegador um diferente do outro, são muitas variáveis para que a coisa fique como você está pensando. Então, a ideia era essa, ter um design prático e ter uma estrutura de construção que facilitasse que o professor pudesse focar só no conteúdo. Que maravilhoso, né? Você fez uma descrição detalhada aí, e super rica, né, do criador de aulas. E eu estava pensando aqui que acho que existe, né, uma característica também que é o compartilhamento de recursos. E por que que a gente deixou essa característica separada, né? Porque eu quero te perguntar como que esse compartilhamento pode enriquecer a experiência de ensino e de aprendizagem, né? E como que esse recurso ele incentiva a troca de ideias e práticas pedagógicas inovadoras. Eu acho que uma das coisas que a gente mais desenvolveu ao longo dos últimos anos foram comunidades de aprendizagem de educadores. Eu acho que isso fez com que nós temos hoje uma rede muito forte, muito preparada, né, para as novas tecnologias, para as novas metodologias, para tudo que vem vindo. Acho que nós temos, inclusive, um destaque mundial no que diz respeito a esse grupo de educadores, porque não é em todo lugar do mundo que os educadores são tão unidos, fazem tantas trocas tão produtivas quanto a gente conseguiu construir aqui no Brasil. Então, acho que isso é um mérito nosso e que faz muita diferença na nossa prática. E quem já faz parte desse grupo já sabe, né? Já tem essa sensação boa de que tem com quem contar, sabe onde procurar, tem planilhas e planilhas de recursos disponíveis e possibilidades para a sua aula. Então, acho que nós temos uma parceria muito legal. E os professores que ainda não fazem parte dessas comunidades de aprendizagem, a gente convida para que se aproxeguem, né, fiquem mais próximos dos professores, porque a gente tem realmente como fazer um trabalho muito mais satisfatório quando você compartilha com a comunidade. E a gente já entendeu que a gente só é feliz ajudando o coleguinha, né? Acho que essa parte a gente, assim, para quem não entendeu ainda, gente, ó, fica a dica, tá? Então, faz muito sentido você estar compartilhando o que você está produzindo, mas também estar olhando para o que os colegas estão fazendo e podendo inovar na sua prática com essa troca que é muito rica, sem dúvida nenhuma. Isso é verdade, né, eu vejo o quanto a gente vai crescendo, né, na medida que a gente vai conhecendo pessoas diferentes, que não só pensam diferente, mas também, que têm práticas que vão ajudar, a gente a lapidar a nossa também, né, isso é um grande ganho mesmo, da gente fazer parte dessas comunidades. E para a gente ir finalizando, né, a gente está cada vez mais avançando, num cenário educacional que o digital faz parte, né. Não que ele tenha que ser só digital, mas a gente sabe que o digital não dá para ser excluído, né, desse cenário. Qual que você acha que é o papel dos educadores na adoção de ferramentas, como, por exemplo, o criador de aulas ou de outras, né, em suas práticas pedagógicas, e como que a gente pode garantir que essas tecnologias serão usadas de forma eficaz para garantir o aprendizado e uma educação de qualidade? Acho que aqui nós temos o dilema da década, né? O dilema da década é como que a gente consegue, na velocidade com que as coisas estão acontecendo, contribuir nessa evolução. Porque eu entendo que é responsabilidade da educação,
dos professores, consequentemente. Trazer para o senso crítico do aluno alguns questionamentos sobre as tecnologias que estão aí. Eu acho que aí nós temos um ponto que é: quem vai olhar por que que essa ferramenta foi feita? Quem é que construiu esse negócio? Por que que esse recurso existe? A quem essa tecnologia está servindo? Quem é que está ganhando dinheiro com as minhas informações? Se a gente não se questiona isso, né, e se os jovens não se questionam isso, a gente volta para aquela máxima do entendimento da tecnologia, de que se você está usando uma tecnologia que é de graça, o produto é você, né. Então, se você não está pagando por aquilo, os seus dados estão, o seu comportamento está. E a gente tem visto isso, se transformar em um problema social, né. Eu sou muito entusiasta da tecnologia, eu passei muitos anos defendendo fervorosamente que a gente conseguiria, inclusive, ficar no digital o tempo todo. A gente viu a pandemia acontecer e todo mundo teve que viver lá 2 anos no digital e sobrevivemos. Mas a gente tem um problema muito sério no uso das ferramentas, porque o uso que está disponível hoje, né, para os nossos jovens, ele está mais atrapalhando do que ajudando. E aí, quem que se responsabiliza? Né? Então, os adultos ao redor, os pais e os professores, precisam estar nessa posição ativa de despertar o senso crítico deste jovem para o que é de verdade que você está consumindo. O que de verdade isso está agregando na sua vida, né? O que você vai fazer com o dedo travado aos 30 anos, porque você só ficou rolando feed e não fez mais nada e a artrose te pegou e você não consegue mais rolar feed, né? Como é que vai ser essa evolução, né, das novas tecnologias que estão disponíveis para todo mundo, para quem está usando para o bem e para quem está usando para o mal. E eu entendo que quem não quem sabe que dá para usar para o bem, quem tem como contribuir para usar para o bem e não está fazendo nada, tem um problema, porque aí alguém que faz isso para o mal está fazendo. Então, eu me lembro de dizer assim, o que o YouTube é uma fonte de conhecimento, só que também é uma fonte de lixo tão grande que dá medo você recomendar: "Ah, estuda lá no YouTube", não dá mais. Então o professor tem que fazer curadoria do que ele está passando de conteúdo, ele tem que assistir o vídeo inteiro para saber se esse vídeo é realmente bom para aquela atividade que ele vai aplicar. Então, o cuidado com a ciência, né, com o que a gente tem como comprovado em termos de conhecimento e conceitos, ele é a responsabilidade dos adultos à nossa volta, né, dos professores, dos nossos pais. Então, eu vejo que o caminho, né, vai ser ainda mais necessário, nós teremos ainda mais necessidade dessa posição mesmo de responsabilidade dos professores para o letramento das tecnologias. E aí a gente está falando, né, também do letramento midiático, porque essas tecnologias estão transmitindo comunicação como nunca antes. Todo mundo tem mais informação do que dá conta de digerir, inclusive, mas a gente tem uma dificuldade de aplicar essas possibilidades todas para coisas que são, que requerem um pouco mais de esforço. Falo que a tecnologia é ótima quando você só vai brincar com ela, né. Quando é só diversão, entretenimento, não tem de fricção de aprendizagem, não tem dificuldades de uso, não tem, mas olha, é uma coisa incrível como, funciona bem. E eu tenho um caso antigo de um taxista que conta que ele aprendeu, sem nunca ter mexido no computador, a usar
as salas de bate-papo do UOL, 1900 e bolinha, né, gente? Mas como isso? Ah, não, porque eu estava querendo conhecer novas pessoas e aí eu fui lá, eu falei: "Ah, entendi. Então nós temos sim condição de aprender o que quiser, desde que a gente precise, que a gente queira". E aí quem que vai despertar esse precisar, né? O que que é o precisar, né? Eu preciso do quê para viver, né? Eu preciso aprender o quê nesse contexto? Então sim, os professores são peça fundamental nessa evolução da tecnologia e nessa conscientização de como a tecnologia pode e deve ser usada para as coisas que resolvem os nossos problemas, e não para causar mais problemas. Professora Soraya, que exemplo maravilhoso, né? Eu acho que eu sempre falo que um dos objetivos do Conversa de Classe é trazer pessoas reais como você que estão fazendo diferença na vida de outras pessoas reais, né? E acho que é exatamente aí da onde vem essa conversa e esse exemplo. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo, Soraya, você ter vindo aqui, né? Acho que é uma entrevista aí que vai encher olhos, ouvidos e o coração de muita gente. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Muito obrigada, Má, muito bom.